Olá, tudo bem? Você está no Átomo Quântico. Hoje nós vamos falar sobre lei, ordem e aprendizado. Então é interessante a gente entender isso para que a gente consiga levar de forma mais ordenada, mais regrada a nossa evolução. Para que a gente consiga enxergar através de uma ótica Yang coisas que podem acontecer, contratempos, e que a gente consiga rearranjar as nossas atitudes, as nossas vibrações. Então veja que a lei, a ordem, o aprendizado, a estruturação, né? Tudo isso são recursos da vibração Yang. Então, quando a gente está com o nosso Yang instável, a gente pode ver isso através dos comportamentos, linhas de raciocínio que a gente tem. Em outras palavras, da forma que a gente vibra. E a gente está usando isso para mostrar que é uma das formas de enxergar esses problemas. Então, a gente pode enxergar, dependendo da forma que a nossa energia fica instável, de que lado que a gente vai indo, onde tem o meio termo, né, que é a gente conseguir seguir aquilo sem nos afetar. Do outro lado, tem um extremo que a gente faz demais para tentar compensar alguma coisa, por exemplo, e o outro extremo que a gente faz de menos até foge daquilo para evitar. Então veja que um estado instável de uma frequência criou as crenças que faz a pessoa executar determinadas atividades. Então quando a gente vê também da ordem, de manter a ordem onde a gente está, onde a gente vive, isso também é um recurso Yang, de estrutura da harmonia. Então quando a gente quer quebrar tudo, a gente bagunça, a gente não tem senso de organização, é porque a gente tem problema também com essa energia. E quando a gente faz demais, a gente limpa, que é tudo bem arrumado, muito branquinho, né? É porque a gente tem um excesso dessa energia e tem uma falta do Yin. E falando também do aprendizado, quando a gente está numa sala de aula, a gente está aqui vendo vídeo, a gente está conversando, a gente tem que estar aberto para conseguir entrar em ressonância com o que a pessoa está falando, para entender o que ela está querendo passar para a gente. Quando a gente tem um problema com o nosso Yang, a gente recebe a informação, só que a gente não tem estrutura para lidar com aquilo. Então entra no ouvido e sai pelo outro. Então a gente vai entendendo que esses problemas com o Yang são resultado de coisas que a gente passou e que a gente guardou, né? A associação que a gente fez com o que houve, com o que nós sentimos. E a gente vai vendo que esses comportamentos, eles são criados na nossa mente de acordo com o tipo de coisa que a gente registrou em relação a esse Yang. Então, assim, é claro, é infinita possibilidade, a gente vai dar exemplos para tentar ilustrar, mas quando a gente tem uma figura masculina que faleceu, é ausente, ele não estava ali quando a gente precisava, né? Ou trabalhava muito, também era ausente. Ou quando falava, toma um dinheiro aqui e me deixa em paz, é também ausência, não está ali para ensinar a paternidade. Então a criança vai crescendo com a ausência desse Yang, não foi desenvolvido de uma maneira satisfatória. Então ela vai ter problemas em gerir e receber essas coisas. Então muitas vezes ela pode fazer as coisas na ingenuidade, né? Assim, ela negligencia uma lei, mas é na inocência, não é na maldade. Porque falta isso. Agora, do contrário, quando o Yang é muito em cima, faz logo, anda logo, organiza, arruma, vai, não sei o que, tipo, apressa muito a pessoa, ela vai crescendo com aquele desespero, aquele excesso de Yang dentro dela. Então ela cresce muito centrada, muito regrada. Como fala também, quando a gente tem uma criança que ela é adulta, né, uma criança adulta, é uma criança que está pulando uma fase da vida dela. Então ela está querendo viver na ordem, na regra. Só que quando ela se esquece do lado infantil dela, a gente acaba vendo que quando ela chega na fase adulta, há uma reversão, né? Então ela é adulta na infância e quando cresce vira uma criança. Então a gente vê muito isso acontecer. Porque esse processo cronológico, ele é essencial para a consciência, essas faixas de desenvolvimento. Então quando a gente tem um trauma, a gente pula para a próxima, no caso, vai chegar algum momento da nossa vida que a gente vai ter que voltar para viver aquilo, porque faz parte do ciclo dessa nossa vida atual. Então, à medida que a gente vai estudando a nossa conduta, a gente vai entendendo o que tem dentro da gente. Então, se a gente critica, fala, para que existe essa lei? Para que eu tenho que arrumar? Para que eu tenho que fazer? Quer dizer, tem alguma coisa instável aqui que está ocasionando esse atrito, que está justificando esse meu comportamento rebelde. E veja que o Yang, como a gente sempre fala, ele é personificado através das figuras masculinas que nós conhecemos, né? Como o nosso pai, nosso irmão, nosso chefe, nosso cachorro, nosso gato, nosso passarinho, nosso vizinho, tudo que é masculino, né? Quando a gente pergunta, por exemplo, se há problema com o pai, com alguma figura de respeito, muitas vezes a pessoa já dá um não pronto, porque é mais fácil de dizer não do que tentar ver se existe mesmo alguma coisa contra aquela pessoa que ela ama. Então a gente vê que é uma defesa. Então tudo aquilo que a gente responde muito na lata, a
A gente não pensou na resposta, foi instinto. Só que a gente tem que ver se esse instinto tem um embasamento real ou se é uma defesa. Nesse caso, a gente está falando da defesa, que é a negação. Então, a gente tem que ver que é possível sim a gente amar alguém, essa pessoa ter deixado uma marca dolorosa com a gente, certo? Então, assim, a gente pode amar uma pessoa e fazer mal para ela mesmo que sem querer. Porque a expectativa daquela pessoa faz com que ela sofra. E veja que essas expectativas são criadas pelos indivíduos, né, as consciências. Então, se a gente for enxergando essa sistêmica, a gente vai concluindo que, de fato, quem faz quem sofrer é a própria pessoa. Então, para entender melhor, usa, por exemplo, uma crítica, algo que você realmente precisa mudar. Imagina um desconhecido falando, uma pessoa que você tem pouca consideração, e também uma pessoa que você considera demais. A gente sente o peso da diferença dessas duas situações, porque em cada uma delas a gente tem um grau de amor diferente pelaquela pessoa. Do desconhecido, inexiste a expectativa, porque eu desconheço essa pessoa. Mas da pessoa que eu conheço muito, pode ser que haja muita expectativa, porque tem um convívio, porque eu conheço, porque eu espero alguma coisa dela. Então a gente vai dando vários exemplos no decorrer, né, dos vídeos, tanto aqui quanto fora, em outros lugares, de outros autores, e a gente vai vendo que vai chegando tudo ao mesmo ponto, que é essa questão do masculino e feminino, da forma que a gente vê as coisas com essas vibrações. Então, a gente trabalhando nesses perdões, a gente entendendo o nosso âmago, que é o amor universal que existe por tudo, a gente já, nossa, resolve tudo. E a gente vai entendendo que, de fato, essas doenças, esses problemas que a gente vai tendo, são ilusões criadas pela nossa mente, das expectativas que um dia foram criadas. Então, se a gente for vendo, os problemas que existem são projeções, ilusões, de uma mente que nega a própria origem, quem é de fato. Então, por exemplo, se eu estou sofrendo por algo que está me machucando e está criando comportamentos nocivos, é porque em algum ponto do tempo eu tive uma expectativa sobre isso. Então, assim, aconteceu alguma coisa e eu senti algo ruim sobre aquilo, sobre aquela pessoa, sobre aquela circunstância. Então aquilo criou um trauma. E esse trauma está projetando esses problemas na minha vida atual. Se eu retorno a esse ponto e eu perdoo isso que aconteceu, eu desassocio esses traumas e eu jogo meu amor em cima daquilo, né, ressignificando tudo, a projeção desaparece. Então a gente vai vendo que é um processo simples, mas ao mesmo tempo é muito difícil. Porque para a gente conseguir perdoar, a gente precisa acreditar que a gente é capaz de amar. Então a gente vai vendo que é uma caminhada bem longa, bem complicada, bem difícil. E a gente vai se descobrindo, pouco a pouco, a gente vai entendendo as coisas. O que a gente adquire consciência, a gente já trabalha para melhorar, né? Esperamos que você tenha gostado. Até mais!